Está começando agora mais um episódio do Medicalcast. Olá, sou Daniela, sou enfermeira da Medical Pharma. Estamos aqui hoje para gravar o nosso terceiro episódio do Medicalcast com a enfermeira Camila. Nós vamos falar sobre feridas complexas. Oi, tudo bem? Sou a enfermeira Camila. Primeiramente quero agradecer a Medical pelo convite em participar do Medicalcast e estar aqui hoje, em Mauá, conversando com você sobre feridas complexas. Bom, eu sou formada há 25 anos, sempre trabalhei em unidade de terapia intensiva, lá que nasceu a minha paixão por feridas, lá que começou todo o meu contato com o paciente de UTI que já tinha uma lesão por pressão, com prevenção de feridas. Depois disso, me especializei em dermatologia, com ênfase no tratamento de feridas, e em 2020 acabei saindo da área hospitalar e comecei a empreender no tratamento de feridas, e as feridas de difícil cicatrização. Moro em Taubaté, no interior de São Paulo, e lá eu comecei os atendimentos domiciliares e há 1 ano e meio, eu estou dentro também de um consultório fazendo esse atendimento às feridas complexas. Faço também o uso da laser terapia no tratamento de feridas para poder ajudar no processo de cicatrização. E é isso, estou aqui hoje para poder dividir um pouquinho com vocês do meu conhecimento e da minha prática clínica que eu faço todos os dias. Camila, prazer ter você aqui com a gente. Obrigada. Vamos falar um pouquinho sobre as lesões complexas, que é um caminho aí que a gente acaba trilhando com alguns pacientes. E eu queria que você começasse explicando pra gente como que se caracteriza uma lesão complexa. Olha que pergunta, complexa. Bom, as feridas complexas são aquelas que o paciente ele já chega para nós com um processo de cicatrização arrastado, Aquela ferida que se forma e dentro de 14 dias ela não passou por aquele processo de cicatrização que é um processo simples, comum, onde a gente passa por todas as etapas da fase inflamatória, é aquele paciente que a gente já tem que ligar um alerta e falar, puxa, o que será que está acontecendo? Eu preciso avaliar esse paciente, identificar ali quais são os fatores que estão atrasando esse processo de cicatrização, porque a cicatrização é algo fisiológico, E quando a gente se depara com essa complexidade para cicatrizar, é quando eu tenho que perceber quais são os fatores que estão impedindo. Então, quando eu penso em ferida complexa, eu penso naquela ferida que está atrasada no processo de cicatrização, é aquela ferida onde o paciente muitas das vezes tem ali uma colonização por um biofilme, ou está num processo infeccioso e não está tendo um manejo adequado, e isso está atrasando o processo de cicatrização. Mas eu gosto sempre de estar pensando na ferida complexa e sempre trabalhando, olhando para o paciente também. Porque às vezes o terreno biológico, o paciente, ele não está bem naquele momento e isso não vai fazer com que aquela ferida acabe evoluindo para cicatrização mesmo. Quando a gente fala de feridas complexas, eu já entendo assim, eu não sei se acontece com você, que é o que acontece comigo. O paciente ele já vem para você depois de ele ter passado por vários profissionais, e a lesão continua a mesma coisa. Ela chega numa fase que ela estagna e não muda daquilo para nada, Então, chega a épocas que a gente pega pacientes de anos de lesão, São Sim. algumas feridas que a gente tem aí. Pensando nisso, a gente sabe que hoje a gente tem muito produto no mercado, uma gama muito grande do que a gente pode utilizar com esses pacientes, E alguns erros acontecem nesse período aí, Como que você consegue saber qual é o curativo ideal que você vai usar nesse tipo de paciente, sendo que a gente tem uma gama muito grande no mercado, disponível? Sim. Bom, a avaliação do paciente tem que ser minuciosa, A gente precisa entender quais são os fatores que o paciente apresenta, intrínsecos, quais são as comorbidades, a questão da idade, como é que é a alimentação dele, como é que são os hábitos dele de cuidar da ferida. Então, para mim, tudo isso faz parte da escolha do tratamento para ele. E aí, quando eu penso na cobertura, naquilo que eu vou utilizar na ferida, eu gosto de estar olhando para a ferida
e entender o que ela está me dizendo naquele momento, quais são as necessidades que ela está apresentando naquele momento. Então eu gosto de avaliar o exudato, qual é a quantidade, qual é o tipo de exudato que eu tenho ali. Se essa ferida ela precisa ter um controle de carga microbiana, se ela não precisa controlar a carga microbiana nesse momento. Quando eu penso nas bordas, como é que estão as bordas dessa ferida, né? E quando a gente olha para tudo isso, né, Dani, não dá para a gente falar, vou simplesmente utilizar um único tipo de produto, porque não vai ser assim, né? De repente a gente começa utilizando um produto, daqui a pouco você precisa avaliar novamente, falar, nossa, preciso mudar esse produto agora, vou ter que mudar a minha estratégia, e isso inclui a escolha da cobertura. E não existe uma única cobertura que faça tudo, né? Então a gente precisa realmente avaliar e escolher a cobertura primária, preciso escolher a cobertura que vai proteger a minha borda, preciso escolher a cobertura que vai tratar, vai controlar a minha carga microbiana, e uma cobertura que vai controlar a minha umidade, né? Vai trazer o equilíbrio ali. Não posso deixar uma ferida nem um pouco exudativa, mas também não posso deixá-la extremamente exudativa, porque isso vai me acarretar atraso no processo de cicatrização. Nessas lesões, a gente acaba avaliando o paciente como um todo, né? Perfeito. Então, eu falo que quando a gente trata um paciente que está sendo cuidado através de... que você vai na casa do paciente, ou você acaba tendo um consultório, a gente tem que pegar o paciente como um todo, né? O indivíduo, ele é um todo ali, ele não é só aquela lesão, né? Então, a gente tem que avaliar o que tem por trás, né? Condições familiares, alimentação, se ele tem algum outro diagnóstico, diabetes, pressão alta, a gente acaba tendo tudo isso no meio do caminho. Quando a gente pega uma lesão complexa, né, que já vem de um caminho grande, aí a gente tem alguns fatores que vão dificultar esse processo de cicatrização, né? Além do biofilme que a gente já citou aqui. Quais mais você acha que a gente tem que vai dificultar esse processo? Biofilme é o primeiro, sem dúvida. Eu acho que é o maior desafio para quem trata a ferida hoje, é você quebrar a barreira do biofilme para que o processo continue. Mas uma das coisas que também influencia muito, isso na minha vivência prática, tratando pacientes a domicílio, é a colaboração, a rede de apoio. Então, o paciente precisa entender a complexidade da ferida dele, e dentro desse entendimento é ele entender que ele não pode ficar tirando o curativo, que ele vai ter que proteger esse curativo de alguma forma, principalmente na hora do banho, ter o apoio da família, fazer o repouso necessário. Então, tudo isso são estratégias que fazem parte do manejo, né? Eu costumo pegar pacientes, às vezes, que chegam para mim no consultório com feridas de 3 anos, né? Um processo de cicatrização em 3 anos, uma úlcera venosa, por exemplo. Aí chega lá, uma ferida de difícil cicatrização, e esse paciente está tendo um manejo que é o quê? Ele lava a ferida no banho, ele pega a bucha, né, que ele toma banho, ele esfrega a ferida, ele utiliza muitas das vezes um sabão neutro, e aí depois que ele faz esse banho, ele simplesmente aplica uma pomada e fecha essa ferida com gaze, né? E aí ele chega para mim com um Doppler de membros inferiores, onde ele já tem ali uma insuficiência venosa. E esse é o curativo que ele faz, esse é o tratamento que ele faz. Então ele está assim repetindo há 3 anos. Chegando no consultório, a gente avalia e fala, puxa vida, tem uma insuficiência venosa, o manejo que o senhor está fazendo não é adequado, vamos mudar tudo isso. E aí a ferida cicatriza em 2, 3 meses, né? E aí eles falam assim, nossa, é um milagre. Pode ser atribuído um milagre, mas não é somente um milagre, é evidência científica. Então a gente faz uma prática clínica baseada em evidências, onde você trata o quê? A causa da ferida, você melhora o terreno biológico do paciente, ele entende que ele precisa tomar água, ele entende que ele precisa se alimentar bem e fazer um curativo adequado, né? Então é todos esses conjuntos que favorecem a cicatrização. Pensando em tudo isso que a gente acabou de conversar, muitas vezes a gente acaba não falando, né, como quando está se tratando de uma ferida complexa, que envolve acolher um paciente, né, a dor, a insegurança e a ansiedade.
e principalmente o medo desse paciente, que são pessoas que já estão há muito tempo com aquela lesão, né? Quais as estratégias que você usa para minimizar essa dor e esse desconforto desses pacientes? Joia. Isso que você falou é fundamental. O paciente ele chega, quando ele já tem uma ferida de algum tempo, ou ele já tentou várias coisas e não deu certo, a primeira pergunta é: vai fechar? Minha ferida vai cicatrizar? Então esse já é o medo, né? Ali eu já consigo captar que tem um medo, tem uma insegurança, ele tá até pensando, puxa, será que vai dar certo dessa vez? Então o acolhimento inicial é uma boa conversa. Então eu sou daquelas que desenham, pega um papel, explica, desenha, falo do prazo, falo para não não criar uma expectativa que uma ferida que está vindo aí de 3, 4 anos, num processo de cicatrização, que em um mês ela vai se resolver. Então é esse acolhimento de realmente conversar, pontuar todos os fatores que estão interferindo ali na não cicatrização, para a ferida não responder, e tentar ajudar ele a criar planos para a gente conseguir eliminar esses fatores que acabam, né, complicando. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que são diabéticos, que eles fazem uso de medicação e eles acreditam que eles podem comer de tudo. Então eu até crio uma estratégia. Quando o paciente é muito diabético e ele não faz uma dieta alimentar, eu costumo chegar na casa dele 2 horas depois do almoço. É estratégico, porque eu chego lá e já vou verificando a glicemia dele, para saber como é que tá. Porque o que ele fala para mim? De manhã minha glicemia tá 90, tá 110, mas ele tá em jejum, então é normal que esteja, né, baixo mesmo. Aí eu vou depois do almoço. Aí eu tenho paciente que a gente começa com uma glicemia de 290, 300. Aí eu falo para ele, olha, a gente está sem processo de cicatrização. Enquanto a sua glicemia estiver nesse valor, a gente não vai avançar. Aí eu tenho que acolher ele para entender que agora a gente vai trabalhar na sua dieta. Então, geralmente esse paciente eu posso encaminhar ele para uma nutricionista, mas eu também gosto de estar ali orientando ele. Então, vamos entender como é que está sendo o seu café da manhã, como é que está sendo o seu almoço, como é que está sendo o seu dia todo de alimentação. Então, é esse acolhimento. Aí, o que esse paciente vai entendendo? Puxa, vai ganhando segurança, ele vai entendendo que tem um processo, que não é chegar hoje, começar um tratamento e amanhã já vai ter uma resposta, né? E isso vai diminuindo a ansiedade, isso vai diminuindo a insegurança e a gente vai começar a ter mais resultados. E também, eu acho, é uma coisa que eu já passei lá atrás, há uns anos atrás, né? A gente também tem aquele paciente que a família cuida e a família quer muito que haja cicatrização, porém o paciente não quer. Né? Eu tive um caso que assim, se estendeu, ela já tinha uma lesão, né, uma erisipela há mais de 5 anos. Quando a gente estava no processo de fechar, a gente teve que parar porque ela não quis, ela foi embora e porque ela não queria fechar, porque naquele momento ela tinha família ao lado dela, né? Então as pessoas iam na casa dela, as pessoas cuidavam dela. Eu acho que a gente também tem esse entrave aí no meio do caminho, né? Uma dependência emocional, né? Eu tive logo no início, que eu, né, começando e ainda desenvolvendo a expertise de fazer mesmo a leitura dos pacientes, né? Entender como o paciente vai trabalhando essa questão da cicatrização para ele. E eu lembro de uma senhora que nós começamos o tratamento, era uma úlcera venosa, era viúva, e quem cuidava dela era um filho único, que era casado. E a gente começamos a tratar, e próximo da alta eu avisei ela, eu falei, olha, semana que vem eu venho para dar alta, e cheguei, né, na próxima semana e a ferida pior. Eu falei, nossa, que estranho. Ok, né, e fui trabalhando novamente. Novamente avisei ela que ia dar alta, e piorou. Aí eu falei, puxa, tem alguma coisa aí. E aí ela falou, né, depois de eu tentar trazer ali, né, conversando muito com ela, eu falei, olha, não tô entendendo por que ela tá piorando. Aí ela falou, olha, não quero que a minha ferida cicatrize, porque o meu filho, ele me ajuda financeiramente, ele vem me visitar, ele me liga para saber da ferida, e será que se a minha ferida fechar, ele vai continuar me dando atenção? Então, uma dependência emocional. É um ganho secundário, né? São pessoas que têm ganho secundário. Às vezes tem um ganho secundário, se aposentou por conta de uma ferida. Será que é interessante que a minha ferida, então,
cicatrize. Então, tem coisas que acabam acontecendo nesse sentido, sim. Nesses cuidados domiciliares que você faz, nem sempre é só você que está ali cuidando do paciente, né? A gente tem uma gama de profissionais. Né? Tem o cuidador, o técnico de enfermagem. Para garantir a continuidade do cuidado que você está tendo nesse tratamento, como que você faz com esses profissionais? Treinamento. Tem que treinar. O que eu costumo fazer com eles? Eles acompanham o curativo junto comigo, acompanham o atendimento, eu acabo ensinando eles a fazer o curativo, a limpar aquela ferida de forma, né, adequada, a utilizar a cobertura de forma adequada. Por quê? Na minha ausência, se às vezes já aconteceu de eu sair da casa do paciente, ser uma lesão na região sacra, né, eu saio de lá, o curativo está tudo perfeito, chega no final do dia, a paciente apresenta uma evacuação, aí invade o curativo, e aí, a Camila tem que voltar? Não, ali já tem uma pessoa que está apta para fazer a troca desse curativo. Então, precisa muito desse apoio, né? A gente precisa ter eles muito... Tem que todo mundo falar a mesma língua, todo mundo está muito bem, né, condicionado a fazer a mesma coisa. Então é treinamento, é realmente conversar. E geralmente quando eu chego numa casa que já tem uma equipe ali, um home care, eu costumo deixar meu telefone à disposição. Então essas pessoas, elas têm um acesso, então para que a gente possa realmente trabalhar para finalizar aquela ferida, né, para cicatrizar aquela ferida, pensando no paciente como centro mesmo. A gente sabe que hoje ainda os custos dos insumos ainda é uma entrave para uso de algumas tecnologias mais modernas, né? Como que você lida com isso? Como que você faz com o paciente? Porque é um custo a mais, né? A gente está utilizando, sabemos que temos uma gama de tecnologias aí. E às vezes algumas não tem um valor tão acessível a algumas pessoas. Como que você lida com isso hoje? É uma pergunta, né, bem estratégica. Mas, olha, que eu vou observando, né, nessa minha caminhada, o que eu tenho observado? Eu acho que a gente tem que propor, mesmo pensando nos custos, para todos os pacientes o melhor tratamento. Então, por exemplo, a terapia por pressão negativa é um investimento alto que o paciente vai fazer. Porém, ele vai ter um benefício que nenhum outro curativo muitas das vezes vai trazer para ele. Então, é sentar, mostrar para o paciente que existe um custo, que é um investimento que ele vai fazer no tratamento, mas que o retorno desse investimento ele vai ser bem maior e vai ser mais rápido, né? Eu costumo realmente apresentar as melhores tecnologias para todos os pacientes, né? Independente do paciente falar, nossa, é muito caro. E aí eu vou trabalhar esse caro com ele. Olha, vamos pensar no que é caro. Caro é o senhor ficar com a ferida mais 2, 3 meses, com o risco de ter uma infecção, risco disso piorar no meio do caminho, por a gente não usar, de repente, uma tecnologia que vá trazer ali, né, maior qualidade no processo de cicatrização e maior segurança. Então, é essa estratégia que eu utilizo. Geralmente, eu apresento, né, todas as tecnologias e tento trabalhar essa questão do custo, mostrando para o paciente o benefício que aquela tecnologia vai trazer para o processo de cicatrização. Camila, que lacunas ainda precisamos superar para garantir o tratamento mais rápido e eficaz e humano desse paciente? Olha, eu acredito que o primordial é que os profissionais que estão no mercado hoje tratando feridas, o enfermeiro estomoterapeuta, o enfermeiro dermatológico, ou o enfermeiro, né, que acabou de se formar, que está começando aí a sua carreira profissional, eu acho que o primordial é o conhecimento. É em busca de capacitação o tempo todo. O mercado de tratamento de feridas é um mercado que está cada vez mais em ascensão, né? Hoje a gente tem aí uma gama de tratamentos de feridas e a gente precisa entender, né? Primeiramente, entender do paciente, saber fazer uma boa avaliação do paciente e depois compreender todos os tratamentos que a gente tem hoje no mercado, para que a gente possa oferecer de fato um tratamento que vai trazer um resultado, né, significativo para o paciente. Então, o conhecimento é primordial. Eu
Falo que todo ano eu começo o ano, eu já começo a marcar lá no meu calendário quais são os congressos que eu vou participar, quais são os cursos que eu vou me capacitar, porque é isso que faz com que a gente faça a diferença na vida do paciente, não tem outro caminho. Acho que essa lacuna que eu mais vejo ainda como uma grande dor, né? Porque eu recebo, às vezes, perguntas e dúvidas, e até mesmo pelo perfil dos pacientes, quando eles chegam, né? Com o tratamento que eles estão recebendo, eu percebo que ainda falta conhecimento, né? Para os profissionais, eu acho que falta mais evidências, mais práticas baseadas em evidências mesmo, em estar se aprimorando naquilo para poder oferecer um atendimento de qualidade. Eu acho também que as pessoas têm que gostar muito do que está fazendo, Com certeza, Porque isso você ir para a área de feridas porque todo mundo está indo não é um caminho, né? Não pode ser o motivo. Porque que nem você falou, tem que ter a gente tem que se aprimorar sempre, e isso é importante. Sim. Mas eu acho que o gostar também está ali muito primordial, porque a partir do momento em que você gosta do que você faz, você consegue abrir um leque, uma visão maior. Sim, com certeza. Porque quando a gente trata de lesão, a gente não está cuidando só da lesão, a gente está cuidando do paciente, que é alguém, né, que é um pai, é um filho, é o amor da vida de alguém, né, que está passando por aquilo. E o paciente, ele acaba tendo esse enfrentamento social, ele muitas vezes não sai mais de casa porque tem uma lesão, né? Muitas vezes eu tô com o paciente, ele fala assim, mas eu vou sair com esse curativo. Não deve, né? Sim. Então a gente tem que ter esse cuidado aí, porque a gente está cuidando do indivíduo no seu total. A gente está devolvendo qualidade de vida, né? A qualidade de vida. Porque às vezes ele não consegue brincar, né? Um idoso não consegue brincar com os netos porque tem uma ferida, isso limita, não consegue fazer de repente uma simples caminhada porque tem uma ferida. Então, é devolver qualidade de vida mesmo. Bom, você tem algum recado que você queira dar para essas pessoas que estão querendo entrar hoje na área de feridas, né? Se especializar com esses... Bom, se esse profissional se identifica com a área de feridas, a base é isso, procurar se capacitar. Precisa começar logo por uma especialização? Acredito que não. Acredito que você pode ir buscando o quê? Capacitações, e identificando ali o que você pode, né, se desenvolver mais. Então, eu não comecei fazendo minha especialização, primeiro eu fui tratando feridas, né, conhecendo o máximo que eu pude conhecer ali da área, e depois eu falei, não, agora eu vou me especializar nessa área. Até mesmo porque hoje, né, o COFEN, ele não exige, né, que a gente tenha especialização, então a gente pode, né, ir se aprimorando de pouquinho em pouquinho, né, mas com muita profundidade, porque o paciente é complexo, a ferida é complexa, e você estar ali fazendo um atendimento, né, com práticas que você sabe que realmente dão resultados, é muito melhor do que você simplesmente trabalhar no achismo, né? Eu acho que o soro fisiológico vai resolver o problema do biofilme. Então, é estudo, né? É se capacitar, se aprimorar, buscar estar em ambientes onde você vai ter um crescimento profissional para isso também, que é fundamental, né? Camila, hoje a gente sabe que o enfermeiro ele tem um papel importante na tomada de decisões, né? Em vários aspectos, né? E no tratamento de lesão não é diferente. Para a gente finalizar o nosso episódio de hoje, o que você acha dessas tomadas de decisões dos enfermeiros? Maravilha. Eu acho que nós, enfermeiros, a gente conseguiu conquistar um papel extremamente importante no tratamento de feridas, né? A resolução 567, lá em 2018, ela veio para mostrar que nós podemos ter consultório, nós podemos abrir clínica, e tudo isso exige o quê? Uma certa ousadia do enfermeiro, por isso que ele precisa estar muito bem capacitado, porque ele vai tomar decisões que muitas das vezes é sozinho, né? Quando você trabalha dentro de um hospital, você tem ali vários respaldos, né? Você tem o médico do seu lado, você tem um outro colega enfermeiro do seu lado. E quando você assume um tratamento de feridas a domicílio ou em consultório, você está assumindo isso
meio que sozinho, né? Lógico que a gente conta com uma equipe multidisciplinar. Eu sou aquela profissional que quando eu tenho uma dúvida, eu recorro a colegas. Quando eu quero discutir o caso do paciente, eu vou até o médico. Então, eu acho que isso tudo é importante. Mas, a maioria das vezes, nós estamos sozinhas com esse paciente. Então, por isso que o conhecimento, estudar, buscar os artigos que realmente nos trazem ali respaldo científico para trabalhar, fazem total diferença, né? Porque isso faz de você um profissional mais seguro, um profissional que vai, com certeza, né, tomar a decisão mais assertiva para o paciente e vai trazer com isso, né, um benefício para ele, que é a cura da ferida dele. Bom, eu queria agradecer a sua presença, né, de você se disponibilizar a vir até aqui de tão longe, que é longinho, gente, não é pertinho não, né, para a gente estar conversando sobre, né, um pouquinho do seu trabalho, né, que é um trabalho espetacular, e hoje a gente tem aí vários resultados desse seu trabalho que está aparecendo, né, suas aulas que são maravilhosas. Então eu queria agradecer muito por você ter vindo aqui hoje, estar com a gente, né, e muito obrigada. Espero que tenha gostado, né, e venha mais vezes, sempre que quiser, pode vir aqui com a gente. Eu que agradeço a Medical, foi um prazer estar aqui conversando com vocês sobre um assunto que eu gosto muito, que faz parte do meu dia a dia, né? E deixo aqui, se, né, tiverem alguma dúvida do que foi dito aqui, estou aberta, por favor, podem procurar a Medical, estou aqui para realmente contribuir para que a gente tenha aí profissionais melhores, né? E que também a gente possa levar a cicatrização para todos os pacientes. E esse é o nosso terceiro episódio do nosso Medicalcast. Nos sigam nas redes sociais. Os episódios vão estar disponíveis quinzenalmente às quintas-feiras.